A dívida pública é um instrumento que deveria complementar os recursos que a União, o Estado ou o município necessita para cumprir o seu papel. O problema ocorre que quando começamos a investigar o processo de endividamento público, nós temos encontrado o que nós chamamos de sistema da dívida, que é a utilização desse instrumento que deveria aportar recursos ao Estado, sendo utilizado como uma engrenagem que continuamente transfere os recursos do setor público para o setor financeiro privado. Esse ciclo que nós estudamos da dívida externa brasileira, federal, ele começa lá na década de 70, num processo de endividamento externo aceleradíssimo, principalmente com bancos privados norte-americanos, coincidentemente logo após o fim da paridade do dólar com o ouro. É preciso lembrar que o dólar é emitido pelo Banco Central norte-americano, que é privado e controlado pelos maiores bancos privados norte-americanos. Então, quando quebra a paridade, lá em 1971, o Fed dispara na emissão de dólares e dispara também na oferta dessa moeda por meio de empréstimos que lá na década de 70 tinham taxas de juros aparentemente muito baixas. Eram juros de 5%, 4% ao ano. No final da década de 70, esses mesmos bancos, credores que controlavam o Fed, aumentaram as taxas de juros internacionais daqueles 4%, 5% para mais de 20% ao ano. E aí veio a crise de 1982, provocada por esses bancos. Qual foi o remédio a partir da crise? Entrou o FMI. A partir da crise de 82, o FMI surge para ajudar na crise com qual critério? Articulando um refinanciamento de todas aquelas dívidas públicas e privadas da década de 70 e faz um refinanciamento jogando todas essas obrigações públicas e privadas para as costas do Banco Central do Brasil. Então foram feitos vários acordos na década de 80, transferindo todo aquele ônus da dívida externa contratada com bancos privados internacionais para as costas do Banco Central do Brasil. Já na década de 90, houve um indício fortíssimo de que em 92 essas dívidas com esses bancos privados prescreveram. Tudo isso foi ignorado e essa dívida externa em títulos foi transformada em títulos no chamado Plano Brady, que aconteceu, foi formalizado em 1994. Esses títulos que resultaram dessa negociação foram empregados em parte para comprar nossas empresas privatizadas a partir de 96 e em parte reciclados em outros títulos da dívida externa mais formais e em títulos da dívida interna. Lembrando que nós estávamos no início do Plano Real, com taxas de juros sobre a dívida interna em mais de 40% ao ano. Quando investigamos que dívida é essa e investigamos todos esses processos, é impressionante, nós não encontramos a contrapartida dessa dívida. Nós encontramos uma série de negociações, porque aí quando começa a dívida interna, é uma transformação de outras obrigações em dívida. Mais recentemente, nós temos aí quase R$1 trilhão em dívida interna referente a títulos que são entregues pelo Tesouro Nacional ao Banco Central para realizar operações de mercado aberto com os bancos privados. Na prática, isso representa a remuneração de toda a sobra de caixa dos bancos com os juros pagos pelos títulos da dívida pública brasileira interna, que são os maiores juros do mundo. Nós precisamos discutir, nos interessarmos por essa questão da dívida que absorve recursos. Nós precisamos voltar para o debate sobre a questão tributária, discutir um modelo tributário justo,
fortalecer os órgãos de fiscalização, exigir que os órgãos exerçam a sua atribuição constitucional de fiscalizar a dívida pública e de fiscalizar e combater a sonegação fiscal no Brasil. Fortalecer a administração tributária, fortalecer a Controladoria Geral da União, os tribunais de contas. Nesse sentido, envolver a comunidade na escolha da cúpula desses órgãos. Para enfrentar esse problema todo do sistema da dívida, nossa proposta é uma auditoria. Essa auditoria, para efetivamente gerar benefícios, ela tem que ser feita com participação cidadã. A auditoria está prevista na Constituição Federal do Brasil. A auditoria que está prevista na Constituição é uma auditoria feita a partir de uma comissão mista, Câmara e Senado juntos. Enquanto a Constituição não é cumprida, nós temos feito uma auditoria cidadã, tentando acessar dados disponíveis. Mas a auditoria pode ser decretada também a partir do Executivo. A partir da documentação dessas irregularidades todas, é possível reduzir esse montante que está exigindo juros num processo sem fim. De juros sobre juros, hoje a dívida já não representa ingresso nenhum. É dívida para pagar dívida, dívida para pagar dívida anterior. É ilegal, é inconstitucional emitir dívida para pagar juros, porque juros são despesas correntes. Da mesma forma que não pode emitir dívida para cobrir aí o déficit no orçamento, porque são despesas correntes. Mas para juros, eles têm dado um jeitinho que transforma uma parte dos juros em amortização. A amortização não é despesa corrente, é despesa de capital. E dessa forma estão pagando juros com novos títulos, com novas dívidas. Então a dívida interna já alcança 3 trilhões e 600 bilhões de reais, a dívida interna. E a externa, 550 bilhões de dólares. É possível fazer essa auditoria, é possível uma ação soberana de recompra desses títulos por valor muito inferior. E é possível até uma emissão de moeda para recomprar uma parte da dívida que for considerada legítima. Esse processo deveria ser um processo super transparente, discutido com a sociedade que vai pagar a conta, em condições razoáveis. Pautas urgentes: revisar essa política monetária, fazer essa auditoria da dívida com participação cidadã para denunciar esses abusos do Banco Central e da política monetária contra o país e contra a sociedade. E rever a destinação dos recursos, porque também não adianta nada fazer auditoria, fazer a revisão da política monetária e não garantir os direitos sociais, né? Aí não dá. Então nós temos que lutar para garantir que esses recursos, após essa revisão, sejam destinados para as pautas sociais.